cumprimentar a nossa presidente Carla e todos aqueles que estão aí de forma virtual acompanhando a conversa. Viu, Carla? Vai ser muito mais uma conversa, porque tem muitos temas e muitos assuntos que a gente tem que ouvir as opiniões diversas nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Mas antes de começar, eu quero te falar duas coisas do meu histórico aqui que foi lido. Primeiro, o mais importante é a homenagem que eu recebi do Rotary, né? Foi uma homenagem, para mim, muito gratificante, porque eu me lembro que naquela noite também foram homenageados outras personalidades, entre elas o nosso governador Tarcísio de Freitas. Então, exatamente. É uma homenagem que eu recebo, que eu recebi, e tem para mim é o item mais importante desse histórico. Agora faltou uma coisa, né? Ainda bem que colocou que eu sou rotariano, mas eu sou torcedor do São Paulo, né? Faltou colocar aí um sofredor torcedor do São Paulo. É que o currículo era tão grande que a gente precisou reduzir um pouquinho, resumir. Mas deixa eu falar para vocês. Deixa eu falar. Eu fico também muito feliz de ver aqui várias pessoas. Adoro a Silvia Cunha Bueno, o Lívio, né? O Lívio é meu companheiro antigo, e outras pessoas que devem estar aí no virtual, mas eu não consigo ver todos, né? Nós estamos aqui eu estou com a feliz imagem da Carla, então é isso que vai me direcionar nessa conversa. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 5 temas para a gente trocar ideias, né? O primeiro tema é um tema, não é mais para fazer todos aqueles de origem libanesa, como eu. Ontem, no dia 22 de novembro, se comemorou o Dia Nacional do Líbano. E como o país está numa situação extremamente difícil, né, depois de vários acidentes que ocorreram, fica aqui aqueles que, como o Robert Schwery, o Paulo e outros, ficou aqui, então, uma minha mensagem de cumprimentos pela passagem do dia 22 de novembro. O Michel, né? O Michel também está aí, né? Sim. Agora, eu vou definir com vocês o seguinte. Vamos fazer 4 assuntos. O primeiro, associação comercial, que eu não posso deixar de comentar. O segundo, falar um pouco sobre o centro, já que a nossa presidente Carla mencionou, e eu aí concordo com você que o nosso prefeito Ricardo Nunes está fazendo um excelente papel na tentativa de recuperação do centro. O terceiro item, vamos falar sobre a pauta para 2023, que nos aflige nessa mudança de governo, o que nós precisamos realmente estar atento. E quando eu falo isso, é com a visão do comércio, no ponto de vista da importância de nós estarmos defendendo algumas questões que eu sempre digo o seguinte para todos vocês. A nossa rede é uma rede de 2 milhões de empresas, MEIs, micro e pequenas empresas. Só que a gente sempre é marginalizado, né? As discussões são sempre feitas através de 4 paredes, fechadas lá nos gabinetes, e nós nunca somos ouvidos. E o que eu tenho batalhado muito é sempre o seguinte: qualquer autoridade que a gente encontra, eu falo, o que nós queremos é ser ouvidos. Nós somos, entre MEIs, micro e pequenas empresas, nós somos mais ou menos 20 milhões de empresas. Então, a gente tem que ser ouvido e eles não nos ouvem. Eles preferem só ouvir os grandes, da qual eles têm interesse articulado junto
junto com o sistema, né, que derrotou a nação nessas eleições. E, por fim, eu quero passar para vocês também um vídeo sobre a bandeira, porque a Carla também comentou que no dia 19 foi o Dia da Bandeira, e eu fiz um vídeo. O Lívio deve lembrar melhor sobre o Lívio, o Robert Willi com certeza, mas o Lívio e outros também devem lembrar de uma passagem que teve em 1953, quando o prefeito, então o prefeito Jânio Quadros, tentou, de uma certa forma, melhorar a sua interlocução com os militares. Ele fez um discurso à bandeira, que eu acho que é uma obra-prima, e eu vou reproduzir aqui. É interessante, né, que ele exigiu que isso fosse feito no dia 18 de novembro, e foi feito no nosso auditório aqui da prefeitura, em frente ao Teatro Municipal. E por que no dia 18? Ele exigiu no dia 18, porque no dia 19 as Forças Armadas exigiram que a leitura desse discurso para todos os componentes das Forças Armadas. Então, no final vai ser então um vídeo sobre essa histórica, o histórico discurso do Jânio Quadros. Bom, vamos começar com essa associação comercial. Algumas curiosidades que alguns devem conhecer, outros não. A Associação Comercial nasce em 1808, com a abertura dos portos, né? Antigamente, o Brasil só poderia fazer comércio exterior com Portugal. Com a vinda da família Dom João VI e a família imperial, em 2008, assinou-se, então, a abertura dos portos, que é conhecido por todo mundo, e o Brasil passou a fazer comércio exterior com os demais países, não apenas com Portugal. E aí, em 1811, nasce a primeira associação comercial na Bahia, né, junto ao Porto. Na sequência, nasceu a do Pará, junto ao Porto, a de Santos, no Porto, a do Rio de Janeiro, no Porto. Aí, às vezes, as pessoas perguntam por que no Porto? Porque era ali que fazia a troca das mercadorias, a descarga das mercadorias, e ali se criou a Praça do Comércio, né? E na Praça do Comércio é que se discutia, né, as informações, que até derivou mais para frente na oferta de crédito, para quem podia dar crédito, para quem não podia dar. E é interessante que aqui em São Paulo, a posição da Associação Comercial, aqui junto na Rua Boa Vista, perto da ladeira Porto Geral, as pessoas não devem lembrar por que chama ladeira Porto Geral, porque as mercadorias entravam pelo Tietê e vinham pelo Tamanduateí e descarregavam aqui no fim da ladeira Porto Geral, na Praça do Comércio, por isso é que chama-se ladeira Porto Geral, né? Porque ali era o porto da cidade de São Paulo, onde recebia as mercadorias vindo do Tamanduateí. E aí, por uma curiosidade, os mais velhos devem lembrar que sempre que a gente queria fazer alguma informação do comércio, perdia uma nota fiscal, perdia um documento, você fazia um registro no jornal da informação à praça. Essa informação à praça que a gente fazia, comunicando no jornal, antigamente, né, era a informação à Praça do Comércio, aonde que se reuniam lá os comerciantes para fazer as trocas e as informações. Portanto, essa é uma curiosidade, né, que sempre carrega a história das associações comerciais e que hoje, evidentemente, ela cresceu, né? São entidades não apenas comerciais, mas também são multissetoriais, têm serviços, pequenas indústrias e etc. E hoje, só para vocês terem uma ideia, no Brasil nós somos 2.300 associações comerciais.
e aí vocês entendem porque o meu tempo ele é escasso. Eu tenho que visitar 2.300 associações comerciais e nós só temos 365 dias por ano, então é uma proeza poder acompanhar tudo isso. E aí tem o vídeo da associação. Então, nós temos um vídeo aqui também, tem que fazer comercial, né, Carla? Um pouquinho o vídeo institucional da nossa associação comercial. Pode soltar. Com certeza, merecido comercial. Associação Comercial de São Paulo. Uma trajetória de mais de 126 anos de conquistas em defesa do empreendedorismo. Reunimos as principais lideranças empresariais e políticas do país. Somos a maior comunidade de empreendedores de São Paulo. Um ambiente de networking, inovação e geração de negócios. Para garantir representatividade e discutir as principais questões nacionais que impactam na atividade empreendedora, estamos estruturados em conselhos, comitês e fóruns. Seus membros promovem o diálogo com autoridades e especialistas, organizando debates para endereçar as demandas dos empreendedores. A mulher empreendedora tem um conselho exclusivo, o SENEC, que promove e incentiva a educação profissional e o networking. Em nossas 15 distritais, oferecemos aos associados serviços essenciais para facilitar o seu dia a dia. Acreditamos na importância da formação do profissional do comércio. Inauguramos a Faculdade do Comércio de São Paulo, a única dedicada ao varejo. Já no Hub de Inovação, contribuímos para um melhor ambiente de estímulo ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores. Por meio de parcerias, os associados e colaboradores também têm acesso a descontos na aquisição de produtos. O acesso a serviços de legalização e formalização de empresas. Acesso ao crédito. Emissão de certificados, consultas ao SCPC e serviços de mediação e arbitragem são alguns dos nossos benefícios. Vitrine Sampa, plataforma de vendas online. Portal do MEI e grupos de WhatsApp para estimular os negócios são algumas das nossas plataformas digitais. Com os estudos realizados pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal, e notícias veiculadas nos portais do Impostômetro e Diário do Comércio, levamos informações para auxiliar na tomada de decisão. E para ajudar os associados 24 horas por dia, a assistente de negócios do empreendedor, a Anne, está sempre à disposição. Apoiamos sonhos, projetos e ideias. Nossa missão é ajudar o empreendedor a contar sua história de sucesso. Associação Comercial de São Paulo. Orgulho de pertencer. Bom, esse é um pouquinho um resumo, em vez de eu ficar falando, né, do que a Associação Comercial hoje está fazendo. Ela está estruturada para atender todos os MEIs, micro e pequenos empreendedores. E agora é o seguinte, né, Carla? A gente pode até fazer o seguinte: quando, no ano que vem, voltar aí, se quiserem voltar ao presencial, já estão convidados todos para um almoço aqui na Associação Comercial, porque assim a gente tem a oportunidade de vocês conhecerem em loco, né, o trabalho que a gente executa aqui. E todos que têm empresas aí, por favor, se associem, né, porque tem grandes vantagens desse associativismo. Agora, só para também encerrar o capítulo Associações Comerciais, eu quero deixar aqui qual é a nossa visão de futuro. Eu sempre brinco um pouco e falo o seguinte: educação e inovação, educação e inovação, educação e inovação. O que vai mover o futuro é educação e inovação. Educação e inovação. E, para tanto, nós criamos aqui, faz 2 anos, a Faculdade do Comércio, que visa requalificar os comerciários no comércio digital.
só comércio digital. E ela já está classificada entre as 5 melhores faculdades privadas do Brasil, né? Hoje nós estamos já com mais de 1.600 alunos, parte presencial aqui na Associação Comercial e o resto EAD e polos por todo o Brasil. E a parte de inovação, nós temos sempre um programa de aceleração de startups no nosso Pátio 76, é um outro programa nosso. Acabamos de acelerar e organizar a mentoria de 55 startups, onde os produtos e serviços vão ser colocados nas nossas redes. E sempre eu brinco, né? Se tiver alguma interessante, a associação vai lá e investe para poder acelerar o seu crescimento. Isso é um pouco da história da Associação Comercial, porque eu não poderia estar falando sem fazer essas menções. O outro item, o segundo item, na verdade, primeiro as associações comerciais, é o centro. Eu concordo com a presidente Carla. O prefeito Ricardo Nunes tem feito um excelente trabalho buscando, no centro da cidade, uma revitalização. Agora, não é simples. Não é simples. Os problemas são enormes. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: a boa vontade do prefeito, mas hoje o alinhamento com a Câmara de Vereadores produziu um projeto de intervenção urbana, o PIO Central, da área central, que foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, que visa dar vários incentivos e estímulos para que as empresas possam retornar ao centro, ocupando os vários edifícios que estão vazios, né? E que pode, inclusive, sofrer retrofit, requalificação, transformando escritórios em residências para reocupar o centro. Eu sempre comento o seguinte: o centro precisa ser reconquistado, recolonizado para poder ser habitado. Não há condições de você trazer aqui uma habitação viável da situação precária que está o centro. Então, essa é a nossa luta, viu, Carla? Que é fundamental uma participação de todos da sociedade. E é inacreditável, depois de fazer esse esforço e aprovar esse projeto de intervenção urbana, que é o PIO Central, sim, veio nós o Ministério... estávamos lá, convidaram o Rotary, foi na associação, não foi? Isso mesmo. Isso mesmo. Nós fomos. Mas aí entra o Ministério Público e embarga. Por quê? Aí nós fomos lá perguntar para o Ministério Público, mas por que vocês estão fazendo isso? A turma do urbanismo. Não, porque tem uma falha jurídica. Isso tem que ser feito depois da revisão do plano diretor. Agora, o plano diretor era para ser revisto há 2 anos atrás, ou seja, não vai ser revisto no curto prazo. Enquanto isso, está tudo se depreciando aqui, se desvalorizando, e o Ministério Público faz isso. Eu não vou dizer que é de uma forma ideológica, mas sem nenhum comprometimento, né, até com a sua função perante a cidade, perante os munícipes, perante os cidadãos, né? Então, é inacreditável que você tem que enfrentar questões dessas, né? Quer dizer, tem gente querendo fazer, querendo melhorar, e tem gente sempre do contra, impedindo que isso ocorra. Eu já tenho entraves desnecessários, não é? Então, eu tenho sempre, viu, Carla e amigo, como eu já tenho uma certa idade, eu queria saber a razão das pessoas sempre estarem se colocando dessa forma contra. Será que não existe, né, dentro da compreensão humana que a gente tem que estar sempre estarmos alinhados para tentar o melhor das coisas? Aqui é sempre o contrário, né? Tem sempre gente contra, você não consegue fazer. Eu passei uma época lá na prefeitura e eu vi como é difícil, né? Mas agora está cada vez mais difícil.
Então, o centro precisa do apoio de todos nós. E aí o Rotary deveria ser uma das entidades associativas a liderar, junto com demais entidades, aí eu vou citar Associação Comercial, Secov, Rotary, Lions, Maçonaria, todos aqueles têm que fazer uma grande frente para exigir que realmente a gente possa ajudar a autoridade municipal a fazer a sua intervenção no centro. Existem estímulos muito bons. O que precisa agora é a gente poder utilizar essa lei aprovada e o Ministério Público não atrapalhar. Então, pois é. Não, e foi muito bem apresentado, não é? Eu estive nesse evento de apresentação do projeto e, enfim, sancionaram a lei, não é? E todos os secretários falaram com muita propriedade, apresentações incríveis. Eu, assim, como advogada, não vi ilegalidade nenhuma, né? Precisava ver o que o Ministério encontrou, o Ministério Público encontrou de ilegalidade, porque a gente percebeu que houve um esforço imenso pensando no centro, né? De todas as secretarias para revitalizar todo aquele espaço. Então, é triste saber que houve aí um bloqueio do Ministério Público quanto a isso. Então, e é tão perverso, viu, Carla? Porque foi aprovado, é lei, e a lei anterior, que é a lei da Operação Urbana Centro, já não vale mais. Então, não temos mais lei aqui, porque está sob... Eles embargaram, está lá, não pode usar aquela lei, a outra não existe mais. Então, nós estamos aqui no ar e o centro cada vez está mais deteriorado. E não adianta o nosso esforço, né, de querer fazer essas mudanças. Bom, vamos para outro assunto, né? Primeiro, é a pauta para 2023. Nós vamos defender, nós somos a voz dos micro e pequenos empreendedores, nós vamos defender algumas pautas importantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira já começa com essa PEC da transição. Isso é um dos maiores absurdos que estão fazendo. O teto de gastos. Vamos tentar explicar o que é o teto de gastos, né? A turma vai furar o teto, mas não é. O teto de gastos é um limitador para o Estado não crescer além da correção inflacionária. É um limitador, se é um limitador, é limitador, não pode ultrapassar. E aí eles vêm agora com essa PEC de transição, e olha, eu sou 1000% a favor da ajuda do tal Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como quiser chamar, de R$600 para os menos favorecidos, eu sou totalmente a favor. Mas, para isto, vai pegar no orçamento de quase 3 trilhões, né, que é o orçamento, vai pegar lá o orçamento, tá bom, 3 trilhões de toda a estrutura, mas que seja do governo federal quase 2 trilhões, e pegue lá, né, reduza alguma coisa e encaixe segundo me informaram, entre 50 a 60 bilhões de reais durante o ano. Agora eles querem pôr os 50 e 60, por mais não sei quanto, querem que isso seja de 200 bilhões e que vale para sempre. Olha, é inacreditável, né, que a gente está... que os nossos representantes aceitem isso. Eles foram eleitos para atender às necessidades da nação, do povo, e não para atender às necessidades do Estado. E nessas eleições, eu sempre tenho dito, não sei se o Lívio e vocês concordam, que o Estado derrotou a nação. Nós perdemos, nós cidadãos é que perdemos. O Estado ganhou, vai crescer, vai inchar, e todos aqueles que estão, de uma certa forma, estão aí vinculados ao Estado, que vão se beneficiar. E os menos favorecidos é que vão
realmente perder, porque vai vir ajustes que vão acabar prejudicando os menos favorecidos. Então, nós somos totalmente contra essa PEC de transição, mas a favor da distribuição do auxílio permanente. Hein? E agora, por quê? Porque nós temos que exigir uma a reforma administrativa. O problema está no tamanho do Estado. E aí é que a gente precisa, como sociedade civil, como entidades, as entidades associativas se juntarem e cobrarem dos nossos representantes. Não é possível que esses deputados que vão agora decidir sobre essa PEC, senadores, julguem por eles. Eles têm que ouvir a sociedade, é aquilo que eu falei no começo. Eu sou a voz de 2 milhões de micro e pequenos empreendedores. O que eu quero é ser ouvido, falar, não façam isso, porque vocês estão, na verdade, se auto-enganando, porque no final vai acabar criando algumas situações que vão prejudicar, no fim das contas, sempre a classe média e os menos favorecidos, portanto, que vão pagar a conta. Portanto, nós precisamos estar atentos, cobrar dos nossos parlamentares, eles nos representam, eles precisam entender que não estão lá para fazer negócios, estão lá para fazer coisas para o seu próprio interesse. Então, continuando na pauta, eu quero dizer que existe uma coisa que está sendo discutida lá no Congresso, que é a atualização do faturamento do Simples Nacional, né? Está passando de patamares, por exemplo, de 86 mil, que é hoje, o cara, um MEI que fatura 86 mil reais por ano, né? Ele chegou em um certo momento, quando chegou em 86, ele precisa parar de trabalhar, porque senão ele muda de status. E aí ele não tem condições de pagar os impostos numa outra faixa. Então, o que é a alternativa dele? É criar uma outra MEI. E aí nós temos a indústria, né, de criação de MEIs aí, porque o governo não quer corrigir o limite de faturamento, está parado há 10 anos. E é uma correção pela inflação, né? Para ajudar o microempreendedor individual, que ele está lá trabalhando, é a cabeleireira, é o bombeiro, é o encanador, é o eletricista, enfim. E eles querem que eles tributem. Aí tem um artigo de domingo, quem tiver curiosidade, do Armínio Fraga, que é uma pessoa que eu considero, né? E aí ele fala o seguinte: podemos ter, sim, aumento de impostos. O Simples Nacional é renúncia fiscal, pode cobrar mais imposto. O cara ganha 86 mil reais por ano, quer pagar mais imposto. Sinceramente, cada dia eu entendo menos esse país. E fico chocado quando leio coisas como esse brilhante Armínio Fraga, né? Que ele quer taxar o Simples Nacional mais ainda e taxar o lucro presumido. Mais do que a gente paga do lucro presumido, a gente presume um lucro. Vai ter lucro ou não, só Deus sabe. Você está pagando lá e não sabe se vai ter lucro. Ele quer taxar mais ainda. Olha, projeção. Esse país é surreal, sinceramente. Aí eles vêm e falam, olha, nós votamos no presidente eleito, mas não concordamos com o que ele fala. Olha, o nosso país merece um estudo, né, das pessoas, porque não é possível a gente viver dessa forma. Outra coisa que eu acho que é muito importante é defender a lei da liberdade econômica. A lei da liberdade econômica, que foi um dos grandes feitos dessa gestão,
né? Nós temos que defender, porque ela defende a liberdade de você empreender, o livre mercado, mas que nós precisamos avançar com algumas ações complementares no legislativo que faltam para fazer funcionar. Existe a lei, mas não está funcionando. Então, nós precisamos realmente estar muito atentos a isso. Outra coisa que me preocupa muito, e eu queria trocar também essa preocupação com vocês, é a reforma trabalhista. Eles querem voltar para trás. É uma reforma trabalhista que melhorou muito a situação da empregabilidade, da confiança. Eu sei que a Carla é advogada, mas não sei se é trabalhista, mas eu vou dizer... Trabalhista. É trabalhista, mas diminui um pouco esse comércio, né, Carla? Sim, não, a reforma foi muito positiva. É muito positiva, querem voltar atrás. É uma regressão maléfica, né? Voltar atrás na reforma. Então, um retrocesso, eu posso dizer. Nós ficar muito atentos para não haver um retrocesso na reforma trabalhista, né? Outro item que faz parte da nossa pauta é a desoneração da folha de pagamento. É um absurdo você tributar trabalho, emprego direto. Quer dizer, você a pessoa ganha R$100, por exemplo, R$1.000 de salário, a empresa paga 2, porque R$1.000 vai para o governo. Essa é uma tributação injusta. Você não pode tributar diretamente o emprego da pessoa. O alimento, não é? Isso é, na verdade, o caminho do desemprego, né? E aí todo mundo, mas nós temos 50 milhões de empregados com carteira, mas tem mais 50 milhões informais. Mas por que tem informais? Porque tem o tal da oneração da folha de pagamento, que impede que mais trabalhadores venham ser contratados e se formalizem, né? É outro item que a gente está muito atento e queremos defender no ano que vem. Na verdade, tem vários outros temas, né? Mas esses que eu citei são os principais no momento para que a gente possa estarmos juntos, né, acompanhando essa mudança de governo. E eu vou ser muito franco, estou muito preocupado com as declarações, né? Eu não me sinto à vontade. Ainda bem que os meus netos, um tem 6 anos, o outro tem 4. Eu não sei se, quando eles crescerem, eles vão acreditar no que nós estamos assistindo. Os meus filhos um tem 41, outro tem 39, já passaram. Mas ainda bem que eu não tenho nem neto, nem filho com 10, 12 anos, 15 anos. O que a gente vai falar para esses jovens, né? Vamos falar o quê? E vale a pena você cometer crimes que depois você vira presidente da República? Eu estou muito... sinceramente, não estou me sentindo confortável, né, em expressar para alguém, sempre que me perguntam, principalmente pessoas de fora, né, me perguntam, como é que pode, né, você? Eu falei, olha, eu não sei, não posso te responder. Você me desculpa, eu também não posso te responder. Eu respeito, é a decisão popular, é o sistema que venceu, é o que vocês quiserem, eu também tenho lá as minhas, mas, sinceramente, eu não sei responder, eu não sei como responder. Então, vocês que tiverem aí nos seus familiares, pessoas de 12 e 15 anos, eu não sei o que vocês vão falar, mas podem ter certeza que isso aqui vai ficar uma marca que vai ser muito difícil a gente tirar dessa geração que está vivenciando esse momento triste do Brasil, né? E, olha, eu respeito, eu sou se foi eleito pelo povo, nós temos que respeitar, eu não tenho lado aqui, eu tenho o lado do empreendedorismo, da consciência, da liberdade de poder empreender,
da correção, né, da justiça, mas eu não encontro aqui nenhuma definição que a gente possa explicar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no Brasil. Então, fica aqui, nessa minha abordagem, em vez de ficar falando qual é o futuro do comércio, se não houver umas respostas para esses temas, eu vou falar, não é só o futuro do comércio, o futuro do Brasil está hoje realmente muito indefinido, né? A gente tem muito contato com os investidores. Investidores de fora me perguntam, bom, o que vai acontecer? Eu falei, eu não sei. Não pode ter retrocesso, mas da forma como eles estão se organizando, a gente vê que vai ter algum retrocesso. E eu quero aqui colocar, viu, Carla e amigos e amigas, não tenho nada com partido, partidário, acho que todos são... o problema é o processo como foi feito, né? Não tenho... Vamos colocar a esquerda, se a esquerda ganhou, ganhou, né? Mas o processo não foi correto, né? O problema é que a gente não tem como, né, assimilar da forma como isso foi como realmente aconteceu. Então, para encerrar, como foi o Dia da Bandeira, eu contei aquele pouco a história do ex-prefeito Jânio Quadros e a nossa bandeira, o nosso símbolo único, que às vezes eu vejo com os movimentos cheio de bandeira vermelha, eu peço o seguinte, me afaste dessas bandeiras vermelhas. Nós temos uma única bandeira, nós temos um único povo, nós temos que unir esse povo, nós temos que entender, nós temos aqui o país que foi construído, né, de uma forma extraordinária pelos antepassados, pela unidade que nós somos. Não podemos estar divididos. E aí fica, então, a mensagem que eu vou passar para vocês, para encerrar aqui a minha fala, que eu acho que já estourei o tempo, que é sobre a nossa bandeira, nosso maior símbolo da nação. Nesse momento, passadas as eleições, cujo resultado temos que aceitar com serenidade, é hora de reunificarmos o país através do nosso símbolo maior. Portanto, nesse dia 19 de novembro de 2022, gostaria de recordar o discurso do então prefeito Jânio Quadros, da cidade de São Paulo, e que foi mencionado diversas vezes pelo professor Oswaldo Melantônio em suas aulas e que está sendo reproduzido da forma e com os detalhes como aconteceu pelo professor Reinaldo Polito. Estamos aqui presentes, governo, Forças Armadas e uma vasta assembleia de povo para saudar-te, pendão da pátria. Evocamos na tua contemplação a nossa história, sequência soberba de sacrifícios e de sonhos, de decepções e de fé rediviva, de lances heróicos e de trabalho profícuo. A imensa nação que a língua, a cruz, o amor fraternal e a vigilância e o gênio dos estadistas conservaram inteira, para o nosso próprio exemplo, para o nosso próprio bem e para o mundo melhor que desejamos. Aqui nos reunimos para te dizer que acreditamos em ti, na tua destinação, de símbolo da nacionalidade. Aqui e na festa de tuas cores, renovamos a tua presença os solenes compromissos comuns, de absoluta limpidez na honra, de absoluta exação no dever, de absoluta imparcialidade no juízo,
de absoluto rigor no julgado, de absoluta submissão à lei. Aqui, nós congregamos para manifestar-te obediência completa e horror a tudo que te atraiçoe, a tudo que te conspurque, a tudo que te comprometa, a mentira e a injúria, ao furto e à violência, ao compromisso e ao negócio, ao embuste e à opressão. Receba, bandeira, o nosso juramento. Se não pudermos ter-te por manto, desejamos-te por sudário. Sê bendito, pavilhão brasileiro. Essa é uma manifestação para nós voltarmos a ter uma única bandeira e que encostem as bandeiras vermelhas e a gente possa retomar o nosso país, né, com otimismo e com esperança. Mas se nós não recuperarmos nosso amor e nosso símbolo nacional único e ficar esse conflito atual, nós todos vamos perder. Pessoal, muito obrigado, viu, pela paciência.